Opa, bom, pois é senhores, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de vídeos em que eu narro pra vocês a minissérie crossover que rolou entre a série Sonic e a própria DC, em que já temos 3 vídeos narrando cada uma das edições. E hoje é o dia da 4ª edição dessa história. Depois dessa será o final dessa minissérie, então se você não quer perder quando eu lançar o último vídeo dessa história, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e justamente ativar o sino das notificações para justamente você ficar ligado quando o vídeo for lançado. E antes de começarmos, eu sou obrigado a falar o óbvio, né? Se você não viu as edições anteriores, vai lá dar uma olhada, meu filho. Bem, a nossa história começa no momento em que Sonic e seus amigos haviam sido mandados para a Terra da DC, lá na edição 2. Mas o nosso foco vai para o embate da Liga da Justiça contra Darkseid. E graças ao Flash, que pegou a Esmeralda do Caos que estava na arma do próprio Darkseid, Cyborg conseguiu fazer um tubo de fuga para a Liga, os fazendo cair no planeta do Sonic. Superman avisa que o Ragnarok está danificado, e isso deve atrasar o próprio Darkseid por um tempo. E o Cyborg fala que não consegue encontrar um caminho para voltar para a terra original deles. Afinal, como foi dito, a terra do Sonic foi isolada do próprio multiverso. Mas ele também tem uma ideia, mas ele não pode testá-la sem antes reunir as esmeraldas do caos. A Liga então segue o plano, e o Superman complementa para justamente ajudarem quem eles acharem no caminho. Nesse momento, a nossa cena é cortada, em que vemos a princesa da Dimensão do Sol, Blaze the Cat, na Water Palace, enfrentando uma leva de parademônios liderados pelas novas deusas de Apocalipse e membro das Fúrias Stompa e Mad Harriet. Ué, na edição anterior era o grupo do Sonic contra os vilões da DC, agora é a Liga contra os vilões da Liga? Tá bom, né? Segue o roteiro. Blaze estava justamente assegurando uma esmeralda do caos, mas Mulher Maravilha chega para ajudar no combate, em que ambas conseguem lidar com a invasão das fúrias. E no final, a própria Blaze explica que ela veio para a dimensão do Sonic porque justamente não podia ficar de braços cruzados enquanto via a casa dos seus amigos serem invadidas. A gata então mostra a esmeralda do caos para a princesa de Themyscira, e acaba que ambas as princesas se juntam para conter a invasão local. Agora nós cortamos para uma região entre Westópolis e Central City, em que vemos o Batman indo atrás do Metal Sonic, em que num curto período de tempo, o morcegão consegue prender um gancho no metal, dispara um batarangue nele, ameaça pousar no metal, mas no final era um truque, porque no final ele é atropelado pela Batmoto, fazendo o morcegão recuperar a Esmeralda do Caos. E como sempre, o Batman sendo favorecido pelo roteiro. Meu mano Metal Sonic foi jogado pra mim. Agora nós vamos para o Lost Hex, em que vemos o próprio Flash na região, em que ele encontra um dos membros da elite de Darkseid, o Barão Vermin, portando a Esmeralda do Caos amarela. E ele revela que graças ao poder da relíquia arcana que ele está em suas mãos, ele possui o controle dos Deadly Six. E esse artefato se trata da concha cacofônica lá de Sonic Lost Worlds. Porém, mal sabe que revelar isso foi o maior erro da sua vida, porque o Flash facilmente toma o artefato. Os Deadly Six então fazem um montinho no Barão. Pega, junta! E Zavok pede para o velocista entregar a Esmeralda do Caos para ele. Flash então pergunta se ele é rápido, e o vilão fala que sua força é o suficiente, e deixando o líder dos Deadly Six no vácuo, ele simplesmente vaza, fazendo o Zavok ficar pé da vida e diz que o velocista é mais imprudente que o Sonic. Pois é, Zavok, nem num crossover com a DC você tem moral na história. E é com o Flash voltando para o planeta no maior estilo Sonic CD, ele fala que quer dar uma passada na Empire City, que tem um loop na rodovia. É, rapaz, as rodovias do mundo do Sonic são meio perigosas, hein? Agora nós vamos para o Egg Flat, em que vemos o Robotnik se vangloriando que com Darkseid indisponível e Sonic desaparecido, não tem oportunidade melhor do que agora para a expansão do domínio do Império do Robotnik. Entretanto, a sua nave detecta algo se aproximando, em que ele faz a clássica referência se perguntando se trata de um pássaro ou um avião. Mas se trata do nosso querido Superman, que estava destruindo a frota do Robotnik. Chegando lá, ele fala que a traição do doutor era inevitável, e assim, o Robotnik chama seu Egg Emperor, vindo diretamente de Sonic Heroes, e ataca o Homem de Aço. Mas adianta de nada, porque né?
Superman. Acaba que o Robotnik se rende e acaba revelando a localização da Esmeralda. E nosso escoteiro azul acaba a pegando. Agora nós vamos para a Mystic Jungle, em que vemos os Wisps fugindo da temível vovó Bondade e os ameaça, dizendo que fará um bom uso de suas energias. O Lanterna Verde, John Stewart, chega protegendo os pequenos seres. Uma batalha entre ambos inicia e o Lanterna é subjugado pela servante de Darkseid. Porém, os Wisps se fundem ao anel da tropa, concedendo as suas energias ao herói. E com uma grande e única rajada, o Lanterna derrota facilmente a vovó Bondade. E é com o presente dos Wisps, dando a Esmeralda do Caos Verde, que ele parte para reportar para a Liga. Porém, nesse momento, algo interessante também acontece. O Lanterna ele acaba comentando que está ficando sem bateria e logo seu anel irá descarregar. Porém, ao anel entrar em contato com a Esmeralda do Caos, o anel é carregado completamente e ele parte em disparada. Bom, agora nós estamos com a própria Liga reunida, em que o Cyborg explica que passou a entender como funciona a sinergia entre as Esmeraldas e sabe como lidar com a situação. E explica que normalmente eles não podem mais viajar de volta para a dimensão deles, porém eles podem voltar utilizando o poder das Esmeraldas. Porém, quem terá que abrir um portal entre as dimensões para as conectar é justamente o grupo do Sonic que estão na terra da própria DC. Então eles têm um plano de justamente mandar as Esmeraldas para lá e o grupo do Sonic as achar, para assim conectar ambos os mundos. Assim explicando o que aconteceu na edição anterior, porque o grupo do Sonic não estava entendendo por que raios as Esmeraldas do Caos estavam na terra da DC, mas agora está tudo explicado, foi o Cyborg que as mandou para lá. Nesse momento, o Cyborg inicia a viagem interdimensional das Esmeraldas e esperam o contato do grupo do Sonic, mas não sabem quando o contato será feito. E eu só quero deixar o detalhe que o Flash realmente ficou impressionado com o fato de ter um loop gigante no meio da cidade. E é com o Cyborg falando que realmente não sabe o quanto vai demorar para o outro grupo entrar em contato, que nesse exato instante um portal se abre e é com ambos os grupos se encontrando e termina essa quarta edição. Bem, senhores, o que dizer dessa quarta edição? Podemos chegar no consenso que foi a edição mais fraca? Por mais que a edição anterior também foi bem fraca, foi interessante ver os personagens do Sonic interagindo com os membros da Liga, os personagens da DC e os vilões. Foi bem interessante. Já nessa edição, nós tivemos a própria Liga interagindo com a própria Liga? Beleza, tivemos a interação da Mulher Maravilha com a Blaze, que foi interessante, afinal ambas são princesas. Mas só tivemos isso porque o Flash com os Deadly Six não rendeu em nada. O próprio Zavok, que ele é bem excluído, ele é bem deixado de escanteio, aqui também ele foi bem deixado de escanteio. Tudo bem, eu entendo que Sonic não tem vilões tão grandiosos quanto a Liga da Justiça, mas assim, eles podiam ter aproveitado mais, né? Porque no final de contas foi a DC contra os próprios vilões da DC. Foram algumas questões forçadas, como por exemplo, o Batman derrotar o Metal Sonic facilmente, porque tudo bem, é o Batman, realmente. Mas o Metal Sonic foi humilhado nessa luta aqui, ele não fez absolutamente nada. Beleza, que o Batman pode realmente derrotar muitos seres mais poderosos que ele, porém, preparado. O Batman chegou naquele mundo agora há pouco e já deitou o Metal Sonic, sabe? De uma forma humilhante. Como sempre, o Batman ele sendo o favoritinho dos roteiristas, né? Mas diga aí nos comentários o que você achou dessa edição. Pra mim, essa foi a mais fraca até agora. Mas bem, senhores, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o like. E escreve aqui nos comentários o que você achou dessa edição. Por mais que eu não tenha gostado muito, achei ela bem fraca, escreva aqui o que você achou. Vamos bater aquele papo maroto, beleza? E só lembrando mais uma vez que só falta uma edição para acabarmos essa minissérie. E se você quer ficar atento quando eu lançar esse último vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até no próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais e fui!